Saudações a você que nos acompanha nesse comentário sobre a pandemia e o despertar da consciência. Vivemos momentos desafiadores para a humanidade, momentos difíceis em que estamos convidados a refletir sobre os nossos valores, o que nós temos cultivado até o momento, a forma de vida que nós temos mantido. É efetivamente um convite à reflexão. Trata-se de uma pandemia provocada por um vírus, o coronavírus, que em si mesmo é neutro. Ele, o vírus, não tem nenhuma mensagem para nos oferecer. Ele simplesmente surgiu e cumpre a sua função. Agora, nós sim, como seres humanos inteligentes, e seres que procuramos um desenvolvimento moral, podemos refletir sobre o que está acontecendo e tirar conclusões favoráveis ao nosso desenvolvimento em todos os sentidos. Desenvolvimento social, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral e também estarmos atentos, especialmente se temos uma visão espiritualista ou se somos espíritas, essa visão da realidade espiritual. Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que o conhecimento da vida futura é a chave para a compreensão da mensagem de Jesus. Que sem essa chave, dificilmente nós conseguimos entender a proposta, o que Jesus falava, inclusive o que ele exemplificava, porque ele constantemente se reportava à vida futura. Mas o que é a vida futura? Algumas pessoas naturalmente vão ter, no primeiro momento, a ideia de que estamos falando do mundo espiritual, e de fato, podemos pensar na vida futura como sendo a realidade que nós vamos encontrar depois da morte física. No entanto, se nós observarmos um pouco mais amplamente, nós vamos ver que a vida futura é o seguinte, aquele que nós estamos vivendo agora. Então, a vida futura é o dia que se segue, a vida futura é o dia de amanhã, a vida futura é o que nós podemos viver aqui mesmo, enquanto ainda estamos encarnados. O fato é que nós somos livres, agimos usando o nosso livre-arbítrio e naturalmente temos responsabilidades. E somos responsáveis pelo que nós fazemos, pelo que nós deixamos de fazer, inclusive quando temos oportunidade de agir e não agimos. Somos responsáveis pelo que nós falamos, somos responsáveis pelo que nós pensamos, somos responsáveis pelo que nós sentimos. Quando a pessoa não admite isso ou não cogita sobre esse assunto, então ela poderá viver uma vida de irresponsabilidade, pensando que pode fazer e que o fazer dela não traz consequências. Mas há no universo uma lei divina que se chama lei de causa e efeito, em que nós respondemos efetivamente pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Isso é uma lei distributiva de justiça divina e que alcança a todas as criaturas, independentemente da sua condição social, da sua condição intelectual, da sua condição financeira. Não, isso não conta, inclusive independente da religião que tenha. Porque dentro desse aspecto, o que efetivamente coloca o indivíduo numa posição de tranquilidade ou não, aquilo que é chamado de salvação, não é propriamente a religião ou a própria filosofia de vida que o indivíduo adota para si, senão o fato dele viver conforme a proposta do bem. Então, o convite que nós recebemos constantemente da vida, das circunstâncias, das situações que nós vivemos, é o convite de nos encaminharmos para o cumprimento da função para a qual nós somos criados. Nós somos criados por Deus, o Espiritismo nos explica, simples e ignorantes, e fomos nos desenvolvendo. Com esse desenvolvimento, ganhamos a possibilidade que foi se ampliando de agir por vontade própria. Então ganhamos a possibilidade de usar o livre-arbítrio
e com o uso do livre-arbítrio, que se amplia conforme se amplia a consciência do indivíduo, também aumenta a sua responsabilidade. Muito bem, tocamos no ponto. A pandemia e o despertar da nossa consciência. O que é consciência? É um estado de ser consciente de si mesmo, do que está no seu entorno. E Joana de Ângeles vai examinar essa questão à luz da psicologia, dizendo que o indivíduo que se dedica exclusivamente ao campo material durante a sua vida, durante a sua existência, esse indivíduo ele vive no estado de consciência adormecida. É muito mais amplo que isso, vale a pena consultar Joana de Ângeles para aprofundar o assunto. E o indivíduo que está atento à realidade espiritual, que segue a orientação de Jesus de estar no mundo sem ser do mundo, o indivíduo que sabe utilizar os recursos do campo material, a sua própria existência durante a encarnação, no sentido do desenvolvimento dos seus potenciais que estão na sua interioridade, os seus potenciais que podemos chamar relativos à sua imortalidade, esse indivíduo, ele está num estado de despertamento ou de consciência desperta. Então, o convite para aqueles que estamos buscando é para que cada vez mais ampliemos a nossa consciência a respeito de nós mesmos. Por isso o convite do Espiritismo, seguindo aquilo que Sócrates encontrou no templo de Delfos e que ele aprofundou, que é: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, buscar o autoconhecimento, efetivamente identificar as potencialidades que nós temos, as possibilidades de desenvolvimento, também as nossas limitações, as imperfeições que cultivamos ao longo do tempo e que precisam de alguma maneira serem superadas, serem vencidas. Então, vem o convite para esse autoconhecimento, ampliando essa consciência de nós mesmos, da nossa realidade, na busca do porquê da existência. Por que Deus nos criou? Qual a nossa função, afinal de contas? E para entender que quando nós não cumprimos, não trabalhamos no sentido do cumprimento dessa função, naturalmente a vida nos dará como retorno as consequências, que é nos indicar o caminho, é nos chamar a atenção, que não é por ali, é por aqui. E quando nós somos teimosos, como indivíduos ou como coletividade, então vêm as dores mais acentuadas, que podem provocar sofrimentos, que levam o indivíduo a um despertamento. Então, nesse sentido, é que a gente pode observar, isso é um dos aspectos, naturalmente, não podemos ignorar que uma pandemia como essa que nós estamos vivendo tem um leque muito amplo de opções de análise. Não podemos desconsiderar os aspectos da luta, e a dor está batendo na porta. Às vezes está batendo na porta do vizinho, às vezes está batendo na porta de um familiar, e às vezes está golpeando a nossa própria porta. E nós não podemos ignorar que, se não bateu ainda, poderá bater a qualquer momento. Então ninguém está livre, não tem como o indivíduo, e lógico que nós temos que seguir as orientações, precisamos nos preservar, precisamos seguir a orientação dos profissionais da saúde, não é, para evitarmos o contágio. Tudo isso precisa ser feito, mas que tenhamos a consciência de que nós não podemos agir com egoísmo nessas situações, porque não é o fato de nós nos trancarmos dentro da nossa casa ou de nós utilizarmos todos os meios de prevenção que poderá garantir efetivamente que nós não estaremos incluídos entre os contaminados pelo vírus em algum momento. Então, ninguém está livre. Não pode afirmar: eu não vou passar por isso. Então, é um momento de reflexão mesmo da nossa vulnerabilidade, de como nós estamos sujeitos a essas situações e que escapam, muitas vezes, a um controle nosso imediato. Lógico que isso vai passar. Lógico que os profissionais da saúde, os investigadores, os cientistas vão encontrar, não é, uma vacina, uma cura eventual, não é, para essa situação que nós estamos vivendo.
No entanto, o momento é crítico. Nós não temos a vacina, nós não sabemos qual é a cura, há muitas discussões sobre o assunto e nós não precisamos entrar no mérito disso. Não temos necessidade, não é, de estar, de alguma maneira, perturbados efetivamente com certas coisas que estão fora do nosso controle e que não são efetivamente de nossa responsabilidade. Agora sim, é de nossa responsabilidade nos cuidar. Então, também auxiliar aqueles que estão no nosso entorno, contribuir para o bem do semelhante. E aí entra a questão da ampliação da nossa consciência. No mergulho para dentro, como estávamos comentando, num processo de autoconhecimento e numa volta para fora também, para ser solidários com o nosso semelhante que está passando pela mesma problemática ou que está num estado de sofrimento pior do que o nosso nessas circunstâncias. Se temos possibilidade, necessitamos auxiliar. Como fazer isso? Se alguém, naturalmente com dificuldades financeiras, e nós temos a possibilidade e sabemos disso, é importante ser solidário. É importante. Ah, mas a responsabilidade disso é dos órgãos, é do governo. A responsabilidade é também nossa. Nós somos membros da sociedade. Nós somos elementos da sociedade. A sociedade, portanto, é responsabilidade de todos nós. Então, se nós podemos auxiliar e ignoramos, estamos assumindo, não é, uma responsabilidade e vamos mais tarde, naturalmente, ter que responder por isso. Porque Deus, nosso Pai, se apresentou na nossa porta ou chegou ao nosso conhecimento através desses irmãos que estão sofrendo e nós fizemos questão de ignorar, pensando que na nossa bolha nós não temos nada a ver com aquilo ou não estamos envolvidos na situação. Então, se podemos auxiliar, devemos auxiliar. Tem gente passando fome, tem pessoas com reais dificuldades mesmo, porque está havendo essa situação de não poder trabalhar, de não ter condições de sustentar a família. E nesses momentos nós não podemos nos fechar, não é, com a geladeira cheia, com as nossas despensas abarrotadas e ignorar o sofrimento, a dor do nosso semelhante. Então, é preciso estar atentos a isso. Mas nós podemos também fazer mais que isso. Nesse despertar da consciência, nós precisamos caminhar para a solidariedade também no sentido espiritual. A solidariedade no campo material, fazendo o que está ao nosso alcance, e a solidariedade também no aspecto espiritual. Vamos examinar. André Luiz descreve, outros espíritos também nos dão informações relativas ao que nós podemos chamar de psicosfera da Terra. Para entender isso, é preciso considerar que todos nós, emitimos vibrações e formamos um campo energético no nosso entorno. As vibrações são emitidas pelos nossos sentimentos, que normalmente são representados pelo coração, e pelos nossos pensamentos, não é, representados pelo intelecto e pela mente. Nós emitimos vibrações constantemente. E essas vibrações, elas têm uma influência naquilo que é chamado fluido universal, que está no nosso entorno, que é plástico, que plasma os nossos sentimentos e pensamentos. E esse plasmar forma, efetivamente, imagens, e que são visíveis para os espíritos. Cada um de nós, por onde nós vamos, levamos essa psicosfera que é visível para os espíritos. Quando nós estamos num ambiente com outras pessoas, juntam-se essas psicosferas individuais, formando uma psicosfera do conjunto. É por isso que cada família tem a sua psicosfera. Cada ambiente de trabalho tem uma psicosfera característica. E tudo que nós pensamos, que nós sentimos, que nós falamos, que nós fazemos, influencia essa psicosfera. Então, num ambiente onde há muita discussão, muita briga, o ambiente fica pesado. Pessoas que chegam, às vezes, sentem, não é, o ambiente pesado. Então, daí a importância de nós cultivarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, vigiarmos a nossa palavra, para então fazer com que a nossa psicosfera individual seja de equilíbrio e contribuamos para a psicosfera de equilíbrio do ambiente onde nós estamos. Quando nós ligamos a televisão desde de manhã e ficamos até a noite ouvindo notícias de coisas negativas, imagina como é que fica a psicosfera do nosso lar, da nossa casa.
Então, é importante, não é? A gente estar informado. Lógico, é importante estar informado, mas muito cuidado com isso. Eu sou jornalista e entendo bem desse assunto e examinei quais são as consequências dessas informações que chegam. Eu coloco só um exemplo. Nós vivemos um período na Coreia do Sul, em Seul, e ali naquele período, pelo menos, não se dava notícias negativas na televisão, nem internacionais. Tinha um canal que ficava mostrando um jogo de gamão o dia inteiro na televisão. E se tinha o canal, porque tinha gente que acompanhava aquilo. Eu não sei se vocês conhecem o jogo de gamão, é uma coisa que é tediosa para quem não entende ou quem não joga, mas é fascinante para quem conhece o processo. Então, não davam notícias negativas. Não havia crime na cidade. Vou andando um dia no local de muito movimento de comércio e vejo uma criança pequenininha com uma plaquinha pendurada no pescoço. E eu então perguntei para um amigo coreano, disse, olha, mas eu vi uma criança andando sozinha, ele foi para o semáforo, esperou abrir, passou e estava com os livros. Ele disse, ele estava indo ou voltando da escola, a depender da hora. Mas ele tem uma plaquinha, não tinha uma plaquinha? Eu falei, sim, aí eu observei que ele tinha uma plaquinha pendurada. Pois é, toda a comunidade é responsável por ele. Qualquer coisa que aconteça, qualquer pessoa vai olhar a plaquinha ali, tem um número de telefone e vai telefonar, se a criança tiver qualquer necessidade. Aí, num outro dia, estou andando e um caminhão parado, no meio daquele monte de gente, carregadíssimo de pequenos pacotes de mercadoria. Não vi motorista, não vi ninguém estava cuidando do caminhão. E ninguém toca em nada. Nós descobrimos que você podia deixar o carro aberto, com o computador dentro do carro, mesmo no painel, que ninguém tocaria, ninguém mexeria. Porque é afrontoso, é vergonhoso roubar dos outros. Tem corrupção no país? Bom. Aí nós vamos olhar, não é? Que efetivamente às vezes acontece isso. Um político importante já tinha saído do cargo e soube, porque foi divulgado no jornal, que a mulher dele tinha aceitado que um patrocinador da campanha dele tinha comprado para ela um vestido, alguma coisa assim, ela tinha aceitado. Ele subiu na montanha e se atirou lá de cima, porque era vergonhoso o que tinha acontecido, ele não admitia. Então, aí vai o extremo também, não é, que a gente encontra em certas culturas, e que não vamos entrar no mérito, não é? Mas vejam o valor que o indivíduo dá, não é, para a honestidade. Por que nós estamos colocando isso? Porque chegou o momento da nossa reflexão. É o momento de considerar que o que nós aceitamos causa influência em nós, causa influência no nosso ambiente. Então é o momento do despertar da consciência, para nós cuidarmos da realidade espiritual enquanto estamos ainda na existência física, mas com disciplina. Estabelecer uma leitura diária em casa, nobre, do evangelho, de livros que sejam nobres. Alguém perguntou, mas tem que ser espírita? Depende, não é? Se você é espírita, por que não ser livros espíritas? Se você não é espírita, procure livros bons, que tragam um ambiente agradável, equilibrado para dentro do lar. O evangelho no lar, todas as semanas. E orar todos os dias, pela família, pelos amigos, pelos companheiros, pela humanidade que está passando por essa situação tão complicada. É o momento de despertar. Nós somos seres espirituais. Nós não somos matéria, a matéria é transitória. Então, o vírus não tem mensagem nenhuma para dar. Mas nós podemos, dessa situação, chegar a excelentes conclusões e efetivamente adotar providências para aceitar o fato de que chegou o momento do despertar da nossa consciência diante dessa dificuldade tão grande pela qual passa toda a humanidade. Muita paz, muita luz, e que Jesus, o Divino Mestre, nos siga amparando a todos nesse processo de despertamento da nossa consciência para a realidade maior, a vida no mundo espiritual, que nós podemos cultivar enquanto nós estamos aqui, encarnados na existência física. Muita paz.